Vamos agora para essa questão da UERJ de 2020. Gente, uma questão que aborda os distúrbios da diferenciação sexual. É um assunto que muita gente não quer nem conversa. A gente vai aprender aqui os principais e como é que a gente faz para diferenciar. A base para fechar esse assunto, gente, é a gente entender o porquê de cada síndrome. Quando a gente entende o porquê de cada síndrome, a gente fecha todas as características dela, tá? Vamos ver aqui as principais para responder essa questão. Primeira, síndrome de Rokitansky. O que é que acontece na síndrome de Rokitansky? A gente tem uma agenesia milleriana. A gente não vai ter as estruturas que são derivadas dos ductos de Miller. Por exemplo, útero, trompas e 2/3 superiores da vagina. Essa paciente, geneticamente, ela é feminina. O cariótipo dela é 46XX. A gônada dela vai ser um ovário. O útero dela, ela tem? Não tem, porque o útero vem do ducto de Miller. E essa paciente tem uma agenesia milleriana. Então, o que é que ela tem? Ela tem aquela vagina curta em fundo seco. Só o terço inferior, beleza? E o que é que a gente vai fazer para essa paciente? A gente vai confeccionar uma neovagina. A gente vai permitir que aumente o tamanho dessa vagina para que essa paciente tenha uma cópula mais satisfatória. Outro diagnóstico diferencial para a gente, síndrome de Morris. O que é isso daqui, gente? Aqui a gente tem um paciente com sexo genético masculino 46XY, mas que tem um defeito nos receptores para testosterona e androgênios. Por isso que a gente chama de síndrome da insensibilidade completa aos androgênios. O que é isso? Aquela paciente que tem um sexo genético masculino vai ter o desenvolvimento do testículo, vai produzir os androgênios, vai produzir testosterona, porém, essa testosterona não vai conseguir agir, porque a gente não vai ter os receptores para ela. Então, o que é que acontece? A gente não vai ter a evolução, a formação de todas as estruturas masculinas que derivam do ducto de Wolff. Então, a gente não vai ter nesses pacientes epidídimo, vesícula seminal, não vai ter ducto deferente. Tá certo, gente? Porque não vai ter o estímulo dos androgênios para ele. Por outro lado, a gente vai ter a produção do hormônio antimileriano. Então, a gente também não vai ter a genitália interna feminina, porque a gente também não vai ter a formação de útero, 2/3 superiores da vagina e trompas. Então, o fenótipo em relação à genitália interna é parecida com a Rokitansky, porque o útero vai estar ausente e a vagina vai ser em fundo cego. Tá certo, gente? Então, o tratamento aqui, tirar os testículos, que eles podem malignizar, e também confeccionar uma nova vagina, uma neovagina. Beleza, gente? E a síndrome de Swyer? O que é que acontece aqui? Aqui é o que a gente chama de disgenesia gonadal pura. O que é que acontece, gente? Aqui também é um indivíduo sexualmente, geneticamente masculino, então cariótipo 46XY, mas que tem um defeito no SRY, que é o fator determinante do testículo, que faria com que aquela gônada indiferenciada lá no começo da embriologia se diferenciasse no testículo. Então aquela gônada não vai conseguir se diferenciar no testículo, ela vai continuar uma gônada indiferenciada e a gente vai ter a genitália externa e interna feminina. Por quê, gente? Quando a gente não tem o estímulo hormonal androgênico, a gente tem o desenvolvimento feminino, porque aqui a gente não vai ter o hormônio antimileriano que era produzido lá no testículo. Beleza? Essa paciente não chegou a formar um testículo, então ela não tem o hormônio antimileriano. Então a gente vai ter o desenvolvimento dessas estruturas formadas pelo ducto de Miller. Beleza, gente? Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uma genitália externa pré-púbere. Por que pré-púbere? Se estava tudo feminino, tudo bonitinho, normal. Porque como a gônada dela é indiferenciada, a gente não vai ter o estímulo hormonal da puberdade. Então, ela vai ser sempre aquela paciente que tem um fenótipo feminino, mas sempre infantilizado. Beleza? Então, vamos ver aqui essa paciente da questão. É uma paciente de 16 anos, com estatura normal, presença de pelos pubianos e axilares e refere nunca ter menstruado. Gente, toda questão de distúrbio da diferenciação sexual vai trazer para a gente uma investigação de uma amenorreia primária, tá? É isso daqui que ele está dizendo. Ao exame físico, identifica-se apenas o terço final da vagina. Opa, se ela só tem o terço final da vagina, a gente já sabe que é ou uma síndrome de Morris ou então uma Rokitansky, tá? Ao exame de imagem, verifica-se o útero ausente, continua podendo ser qualquer uma das duas, com ovários tópicos. Opa, se ela tem ovários, então a gente já fica com síndrome de Rokitansky, tá?
e de volume normal. O cariótipo é 46XX. Gente, está confirmado, é Rokitansky. Dessas três que eu falei para você, é a única que tem um cariótipo feminino, tá? A classificação desse distúrbio de disfunção sexual e a terapia mais indicada nesse caso são: letra A, síndrome de Swyer? Não, gente, a Swyer a gente vai ter um cariótipo XY. Letra B, síndrome de Klinefelter? Não, gente, Klinefelter nem entra na discussão do diagnóstico diferencial aqui. Paciente com Klinefelter tem 2X e 1Y na maioria das vezes. O fenótipo é masculino, tem um monte de alteração, mas é um fenótipo masculino, tá? Letra C, síndrome de Morris, a gente já viu que não também, porque ele teria um cariótipo XY. E letra D, síndrome de Rokitansky, tratamento, fazer uma neovagina. Gente, tá perfeito, é o tratamento padrão para esses pacientes, tá?